Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! Vocês estavam achando que a gente não ia aparecer? Hoje tem coisa muito legal para mostrar para vocês, umas coisas muito da hora, tá? Saída do forno, reveladora, cheia de informação, muito, muito legal, como a gente prometeu na semana passada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, o importante é que você está conosco aqui agora para ver o nosso programa e aprender e ser um pouquinho melhor naquilo que você possa ser, possa compreender, possa entender, né? E possa ser meio sacana também, porque a gente não é santo não, tá? Aqui ninguém usa auréola, né? Ninguém toca harpa, às vezes a gente bebe água, isso é verdade, né? Mas a gente também não é santo não, beleza? Então, estamos aqui para mais um programa, já está acabando abril, hein, gente? Próximo programa já vai ser feito em maio. Você já parou para pensar? É dia 1º de maio. Dia do trabalhador, ainda vai estar aqui trabalhando. Vida de afrodescendente é difícil. Olá, Fernando Amati aqui do meu lado. Diga para nós o seu super boa noite e já emenda a frase da semana que o povo precisa ouvir. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Então vamos lá, direto para a frase da semana. Tumulto pelo mundo, né? Não esquecendo que aqui no Brasil nós tivemos um super feriado prolongado, né? Sexta-feira foi feriado, então sábado, domingo, segunda foi feriado, e no Rio de Janeiro ainda teve dia de... como é que chama? São Jorge, não é? São Jorge, exatamente, mais um feriado lá, né? Então vamos lá. Tumulto pelo mundo, um problema sobrepondo o outro. Não dá nem tempo de pensar o que está acontecendo, né? Porém, agora, até as conferências já podem ser porta de entrada para o mal. As conferências remotas, você está acostumado, né? Sem falar nos comuns softwares piratas. Porém, quem é que se importa? E vale ao meme no final. Então, cara, principalmente para nós brasileiros, que é a terra do meme, né, cara? Aqui é a terra do meme. Aqui é a terra do meme e agora se tornou a terra das apostas. A terra do bet. A gente estava olhando alguns relatórios que estão em cima de comunicações realizadas diariamente, né, do que acontece pelo mundo em termos de troca de informação. Pois é, gente. Vocês acreditam que o Brasil, nos últimos 7 dias, só falou estupidez? Assim, o Brasil como um todo, é sério. Os assuntos fomentados no Brasil foram só resultados de jogos de futebol. Por quê? Por causa das bets. O que vocês acham? Você acha que aqui no Brasil tem alguém que torce por Osasuna? Eu não sei nem que caralho de time é esse, quem é que eu sei o nome, mas quem joga no Osasuna? Eu sou torcedor do Osasuna. Faça-me um favor, né, velho? Tem a camisa oficial, né? Tem a camisa, que nem eu. Tô com a camisa oficial do Aranha, né? Do famoso Yashin, da Rússia, o goleiro da Rússia, quando era CCCP. Tem gente que nem sabe o que é isso, porque não viu isso acontecer. Entendeu? E aí, me vem um cara e fala assim, eu quero saber o resultado do jogo do Osasuna e sei lá mais quem, cara. Sério, velho? Né? O povo agora se alimenta, pega o pouco de dinheiro que tem na conta e fica apostando essas merda. Vai ganhar o quê na vida, ô vagabundo? Vamos trabalhar, porra. O Brasil tá bom, né? Fica reclamando, mas fica ali na aposta, porra. É o Brasil. Aí os outros trends que tem foi tênis. Pois é. João Fonseca e a Haddad, né? Brasileiro agora é elite. Nós somos elite. Nós só sabemos saber de tênis, né?
tênis. Não sabe nem quanto custa a porra de um par de tênis, mas ele quer saber de tênis. É nada, o cara quer apostar. Essa é a vergonha que está acontecendo aqui, gente. Infelizmente, é o que está acontecendo. O Papa morreu e o único país do mundo que não está com a notícia do Papa à frente de outras somos nós brasileiros, os orgulhosos, preocupados com quanto que eu vou ganhar na Bet. Né? Dando dinheiro para um monte de vagabundo encostado. Eu estou ganhando dinheiro honestamente porque eu estou aprovado pelo governo. É lógico, o governo está taxando isso também. Gente, eu vou falar para vocês, difícil, hein? Difícil. Por outro lado, não é uma notícia de cyber, mas eu achei muito diferente o que ocorreu hoje em Londres. Né? Não sei se vocês viram, isso me veio agora à cabeça, porque eu fui meter a boca nas outras coisas e me veio isso à cabeça. Em Londres, um dos príncipes lá, que é casado com a outra que ficou nos Estados Unidos, esqueci o nome dele. Pois eu lembro o nome dele. É o mais novo. Henry? O príncipe... Não, é o outro. Qual o nome? Henry. Harry, príncipe Harry, sei lá, uma coisa assim. Pois é. A preocupação hoje no Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Wales, né, País de Gales, Irlanda, é o que está acontecendo com as crianças na internet. Olha que legal. A gente falou recentemente da menina que morreu em Brasília e agora estão falando das crianças. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram os últimos 10 anos e colocaram como se fossem iPhones nas praças com cristal líquido, assim, grande, com a cara de quem morreu, com a data de nascimento, data de morte e a hora que morreu. Das crianças que perderam a vida fazendo besteira na internet. É óbvio que aparece um monte de pai, tem aquelas passeatas, tal, não sei o quê. Os pais têm muito culpa nisso, não adianta ficar querendo regularizar somente a internet, né? Existe uma camada, um nível de segurança que deveria ser seguida? É óbvio que sim, mas é muito legal o tipo de manifestos que foram feitos. Né? Acho que é o primeiro, na verdade, Amate, que no mundo que alguém está diretamente focado para a morte das crianças. Eu não ouvi falar de nenhum, cara. Eu também nunca tinha visto nada disso daí, não. É muito louco isso daí, cara. E são uns iPhones espalhados assim, e aqui, igualzinho em formato de um telefone grande, né? Com 1,70 de altura, se não me engano, com puta painelzão de LED, com a foto da criança, tem a data de nascimento, a data da morte, e a hora que está mostrando ali na tela, é a hora que ele morreu. É para empaquetar mesmo, para ver se o povo acorda para a vida, né? A maioria, né, inclusive, estão envolvidos com TikTok e Meta. Mas a gente não sabe o detalhe de cada caso, então a gente só está falando o que foi passado para a gente. Mas muito diferente essa atitude realizada por lá. Vamos ver se, em vez de ficar só falando em regulamentar, alguém faz alguma coisa mais construtiva. Vamos em frente. Eventos, nós já falamos. Quem usar Red Zone 20 pro evento da Sirena no final de maio, dia 29 de maio, tem 20% de desconto. Quem está querendo ir na B-Sides vai começar a ter problema, porque não pegou convite, não foi atrás de ingresso, as coisas estão ficando apertadas. Então, vá se informar que 18 de maio o negócio vai pegar. Inclusive, nosso amigo aqui do lado vai estar com a Jurassic Village, que aí você fala um pouquinho, Amate. Fica à vontade. Nós estamos montando a Jurassic Village. Nós vamos fazer exposição de computadores e videogames antigos e equipamentos que eu acho que trouxeram os profissionais que a gente tem hoje no mercado para o lugar onde eles estão hoje, né? E é uma coisa que a gente sempre fala, não dá para viver sem passado, a gente tem que entender de onde a gente veio. Eu acho que o mais importante, nós vamos mostrar para as gerações novas que o ícone de salvar, né, é um disquete 3, né, não é um disquete 3,5 feito na impressora 3D. É um disquete 3,5, era uma mídia magnética para gravar informações. Nós passamos pelo disquete de 3,5, passamos por algumas outras coisas, sei lá, pendrive, e hoje em dia está tudo na nuvem.
mas é somente para a gente entender da onde a gente veio. É o primeiro ano que a gente está fazendo, então é um experimento. A gente não sabe ainda espaço, a gente não sabe local, né? Por enquanto não vamos ter palestra, mas nós vamos tentar, no mínimo, fazer um campeonato de Atari ali, né? Que já temos até prêmio para distribuir no campeonato de Atari. Adesivos vão ter. Aguardem, aguardem, aguardem. Legal, muito legal. Bom, galera, aí vamos para o mundo maluco que está rolando, porque a gente tem que apresentar um negócio bacana para vocês ainda hoje. Bom, na Rússia aconteceu um negócio muito louco, cara. Muito louco. Os soldados russos utilizam, né, um aplicativo do Android chamado Alpine Quest, que é tipo um geolocalizador, um GPS, e muita coisa foi utilizada, inclusive, através desse produto, para fazer planos de ataques, movimentação de tropas, que, lembre-se, ainda está tendo guerra. Inclusive, hoje a Rússia meteu bomba em Kiev. Então o negócio está brabo, né? Pois é, mas o que fizeram? Esse programa do Android, distribuído com upgrades pelo Telegram da vida, tinha um malware. Então imagina os soldados russos começar a usar o aplicativo com malware, cara, de GPS, que é utilizado para os caras para fazer, inclusive, planejamento de ataque e movimentação. É surreal o que está acontecendo, né? Os caras que tiveram a cabeça para fazer isso, aí fala assim, não, é o cara como é que fala? Qual que é o nome? Ucraniano? Não se sabe, né? Pode ser qualquer um, mas que foi louca essa ideia foi a Mate. Ale, vamos lá. O Alpine Quest é um programa legítimo, tá? Para o Android. É um programa que usa GPS e ele pega, como é que fala? Mapeamento de topologia. Então, quem é que usa esse aplicativo? Você vai fazer uma caminhada, você vai no parque, você vai em algum lugar onde talvez não tenha nem internet. O Alpine Quest, ele tem os mapas e através do GPS ele consegue te posicionar com precisão. E se der tudo errado, você tem como mandar mensagem de socorro através dele para que alguém vá te buscar. Então, é usado para aventura, por atletas, e está tendo uso militar disso daí também, porque você está indo para uma região que você não conhece, entrando no meio do mato, vira e mexe, aparece os caras no Rio de Janeiro, que foram subir a Pedra da Gávea e ficaram perdidos na floresta ou em outros lugares. Esse aplicativo conseguiria salvar a galera. Só um Strava melhorado, né? Um Strava melhorado. Só que daí acontece o quê? Né? Começaram a oferecer a versão premium, craqueada, né? Para você fazer o download, faça aqui, não sei o quê. Apareceram nos fóruns russos e teve militar que pegou, fez o download, e daí o destino ou a continuação disso não nos cabe. Nós só estamos falando que agora alguém sabe a sua posição, depende do que aconteceu, né? Você deve ter distribuído para os seus amiguinhos também, então sabe a posição dos seus amigos, depois é o míssil que foi teleguiado, né? Não foi a besteira que você fez, a culpa é sempre em quem não pode se defender. Agora, Alexandre, imagina só, entendeu? É assim, a gente está falando de guerra, a gente está falando de militar, e quando a gente fala de militar é alguma coisa que a gente sempre pensa em segurança, né? Muito, eu acho que da segurança que a gente tem no mundo veio do militar, né? Comportamentos, criptografia, né? Todas as criptografias eram dos tempos romanos, como é que eu, no meio da guerra, eu passo informação de um lado para o outro, né? Daí, assim, só esqueceram de avisar para esses caras como é que usa o celular e como é que usa a tecnologia. Então, esses caras, eles estão igual, né, a menina que se matou, e os pais que não tomaram conta. Cadê os militares-chefe para ensinar os outros cabeçudos como é que usa o celular? E daí o seguinte, se a empresa que você trabalha ou o governo que você guerreia a favor não tem condição de te dar o aplicativo para te salvar, você está no governo errado, você está na empresa errada, você está no lugar errado.
É começar a pensar. É muito louco isso, cara. Tem muita gente que hoje usa equipamento de alta qualidade, né? Porque você pega um smartphone, a capacidade de processamento do smartphone é gigantesca, né? Existem aplicativos realmente muito bons, muito bons. E o que acontece? O cara ele tem cabecinha igual aquele moleque que nunca foi no meio do mato e acha que o frango vem do supermercado. Não sabe que a galinha tem pena, né? Tem que matar a galinha, cortar a cabeça da galinha, tirar as penas, né? Não, onde tem o frango? Ah, no supermercado. A vaca fatiada, jamais. Eu compro no supermercado. É o mesmo tipo de cara que está instalando essas merdas no computador, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. E olha que tem gente, hein? Olha que tem gente. Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Então é brabo. Então, na Rússia aconteceu, né? Vamos ver qual que é a próxima agora que vai acontecer, porque o Trump já teve uma coletiva agora e ele falou assim, essa guerra é ridícula. Já uns 15 dias atrás deu um problema feio, porque ele falou que era apenas um problema imobiliário. Né? Então ele tem uma sutileza Homer Simpson assim, assustadora, né, cara? É impressionante. Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, agora eu vou falar de um aplicativo que eu nunca gostei. Essa é a minha opinião, tá? Mas eu posso até fazer propaganda para vocês, caso vocês nos patrocinem por alguma coisa. Também, claro. Mas aberto e honesto que isso, acho que não existe, né, Márcio? Vou falar do Cisco Webex. Pois é. O aplicativo Cisco Webex, que é a plataforma utilizada para reunião, é semelhante às reuniões que são feitas pelo Teams da Microsoft, qual que é o nome daquele da Google? Esqueci agora. Meeting. O Meet do Google, né? É como o Zoom, né? Então ele é muito parecido com esse tipo. E é muito utilizado principalmente por entidades financeiras. Vocês já pararam para pensar nisso? Bancos usam o Webex da Cisco em massa, porque a maioria dos bancos tem contratos milionários com a Cisco. Então, nos pacotes, eles devem receber um aplicativo como o Webex e até utilizar isso. A gente não sabe, eu estou supondo, tá? Mas é muito próximo que isso seja verdade e isso aconteça. Pois é, só que olha o que fizeram, né? Alguns, vai saber quem foi o hacker, né? Que é sempre aquele que não pode ser culpado, aquele que não pode ser mencionado, me foi lá e criou o seguinte: ele adultera a chamada para reunião e aí ele tem acesso para instalar, baixar e fazer o que for necessário nas máquinas que estiver na reunião. Muito, muito bom essa história, hein? Audiência remota, eles usam bastante o Zoom, viu, Henrique? Mas usa o Webex também, né? Então aí que vem a história. Como é que os caras fizeram isso, Samate? Como é que o cara consegue passar um link já contaminado e o povo vai usando? É tudo bem, caso pensado. Né? Vamos lá. O Webex, eu acho que ele foi um dos primeiros. E o Webex, ele era muito bom. Ele era muito bom. Na pandemia, todo mundo precisava fazer alguma coisa remoto. E eu acho que um problema de marketing ou estratégia, tá? A Cisco não se posicionou corretamente e as outras plataformas cresceram muito, né? Eles pararam no tempo. Exatamente, batendo eles de lavada. O que acontece aqui é o seguinte, é um ataque de baixa complexidade. Então, olha só, um ataque de baixa complexidade. E daí, como é que é o esquema? Você cria uma reunião e você manda um link para a pessoa. E se vocês já pararam para olhar o link de qualquer reunião dessas, né? O do Google é pequenininho. O do Teams é 1 quilômetro de distância, entendeu? O Webex também tem alguns que são, mas outros são um pouco maiores. O que o cara faz?
O cara ele pega um link de uma reunião e ele coloca um código especial lá no meio, aonde a hora que você clica e o Webex recebe aquilo lá, o cliente Webex recebe, ele faz download de arquivos sem validação e consegue executar esses arquivos. Eu acho que isso daí está relacionado, por exemplo, com a parte de atualização do software, ou eu não tenho Webex, clique aqui, e daí você, né, clica e ele já faz o download, já tenta instalar e tudo mais. Eu acho que os caras se aproveitaram disso daí. Mas é muito louco você pensar que você está entrando numa conferência e tem outro cara nadando junto contigo, olhando, sei lá, tendo acesso total dentro da sua máquina. Aqui é mais um desses que o céu é o limite, entendeu? A maldade do cara. O céu é o limite mesmo, porque código já baixa um código arbitrário em cima do link que é disponibilizado. Ou seja, caso pensado, perceberam que é um negócio que está sendo utilizado. Principalmente, olha, o Henrique falou aqui de audiência remota de governo, né? Sei que banco, instituições financeiras usa pra caramba. Então, eles não estão errados onde que estão dando a martelada, né? Esses caras não dão pontos sem nó. Né? O pessoal tem uma pesquisa. Por isso que eu falo, a gente é sempre reativo. Os caras estão anos-luz à nossa frente porque eles estudam as fraquezas. Eles investem na pesquisa, enquanto nós investimos nos remendos, ou em funcionário que não presta, que fica contando história afinada. Todo mundo agora é especialista. Né? Como é que a frase que eu falava agora há pouco? Até ontem eu falava sobre especialista em assuntos econômicos e agora eu sou especialista em conclave. Gente do céu, velho! É sério? Né? Vocês, amigos jornalistas, né, vocês não se sentem assim diminuídos? Vocês não se sentem incomodados? A gente aqui que trabalha com tecnologia, a gente se sente o tempo todo incomodado com muita tartaruga colocada em cima do poste. E vocês, jornalistas, vocês vão ficar quietos? Tanta gente falando besteira, contando mentira, distribuindo informação enfadonha. É tão ridículo que teve uma mensagem que saiu ontem nesses sites que falam de futebol que eu fiquei indignado, cara. Por acaso eu estava passando, estava falando assim, como a morte do Papa, Mano Menezes, após 10 anos, 20 anos, acho, volta ao Grêmio. Pô, cara, você vai comparar a morte de uma entidade, né, de uma pessoa que é um símbolo mundial com um clube de futebol? Que nível de comparação é esse, cara? Em cima da morte de uma pessoa e a entrada do Mano Menezes no Grêmio. Pô, você deve estar feliz pra caramba, né, Henrique? O Mano aí no seu time. É umas coisas muito loucas que acontecem, cara. É assustador. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer com esse negócio do Webex, porque eu não vi falar de nenhum patch para isso ainda, né, Mate? Já deveria estar distribuído, mas não está falando. Eu também não vi absolutamente nada. Né? Bom, agora a gente estava na Rússia, foi até os Estados Unidos, agora a gente vai dar um pulo para o outro lado do mundo, vamos lá no Japão. Pois existe um produto que chama Active, né, que é utilizado assim em massa por japoneses por causa de facilidades de ideogramas, etc., por grandes entidades, grandes empresas, governo e tudo mais, que nada mais é do que um provedor de e-mail, tá? Active. Só que o que aconteceu? Apareceu um Zero Day lá, um Zero Day que está explorando o que for possível nessas grandes organizações japonesas. O que acontece, cara? A gente fala toda hora de Gmail, a gente fala de Outlook, tem gente que fala muito de Yahoo e todos os outros que tem espalhado pelo mundo. O Active não é difundido mundialmente, mas por causa desses ideogramas no Japão ele é muito forte. E aí o que acontece? Os caras conseguiram descobrir um Zero Day que está impactando todas as grandes empresas e governos no Japão. Esse
transware que eles estão falando, Mate, você acha que poderia ser alguma coisa que já aconteceu em outros que está indo para lá? Não está claro as informações. Sempre que tem notícia do Japão, elas vêm meio capenga. Você já reparou? A gente sabe que tem um problema, mas nunca é contado inteiro, né, cara? Ó, vamos lá. Tem um monte de... A gente está acostumado a viver dentro do nosso ecossistema. Então, a gente está acostumado, por exemplo, a gente falou do Zimbra outro dia, né? E aqui é uma situação, eu acho que muito parecida. Esse ActiveMail, ele foi desenvolvido inicialmente por essa empresa Transware, que depois foi adquirida por uma outra empresa chamada Qualitia. Poxa, eu falei rapidinho, pareceu até que eu estava falando japonês, hein? Ficou bonito, né? Qualitia, né? E daí tudo bem. O problema é que é usado por todo mundo lá, por mais que ainda exista, né? Ou por mais que exista aplicativos super conhecidos, tipo a gente fala do Gmail, Outlook, ele é o Groupware, é exatamente a mesma coisa que o Zimbra faz. Então você tem toda a parte colaborativa dele, né? É usado em grandes corporações, universidades, agências do governo e bancos. E daí, aqui é uma coisa que... Lembra muito Zimbra, Barracuda. Exato. Tá? Qual que é o detalhe aqui? Tá? Existe, então, uma falha de execução de código remoto. Isso aqui a gente já viu no passado gangues de ransomware utilizando falhas desse tipo para entrar dentro das organizações. Então é assim, empresa japonesa corre e atualiza, porque aqui não dá para ficar, né? A brincadeira é essa mesmo. Aqui não tem jeito. Cara, pensa bem. Execução de código remoto. Cara, ele pode rodar o que ele quiser no seu servidor. 1, roubo de informação. 2, né? Sei lá, espionagem, ransomware. E daí, mais uma vez, criatividade, céu é o limite. Né? Então aqui é outro que... Assustador. ATP, né, cara? Você entra dentro do governo, aproveita uma brecha dessa, põe alguma coisa lá, daí volta daqui 6 meses para ver o que está acontecendo. Você não precisa nem mandar excursão para o Paraguai, né? Olha essa frase que legal aqui do Henrique, né? Eles são adiantados e são todos atrasados. É verdade, cara. É verdade. Os caras usam fax até hoje. A gente viu uma situação, e a gente trouxe para o programa, foi no final de 2023, quando a gente falou do problema que estava tendo com a pós-pandemia, que estava acontecendo com a Toyota. E a notícia saiu para o mundo como se fosse um negócio, aconteceu, alguns clientes foram impactados, e depois a gente foi procurar nos sites no Japão, era um absurdo o que estava acontecendo. Então, assim, parece que eles não contam tudo que está realmente rolando, entendeu? E, ao mesmo tempo, é isso que você falou aí, cara. Os caras usam fax, cara. E aí, vai falar o quê para esses daí? Assim, é interessante o comentário que o Henrique fez, porque eu li uma matéria essa semana, eu acho que foi até no LinkedIn, e o comentário é muito similar a esse daí. De um lado, eles têm tudo de futuro, do outro lado, eles tentam seguir as tradições e não vamos mudar aquilo que funciona, e daí a pessoa fala o seguinte, que independente do idioma que você fale, se você comprou um ingresso para, sei lá, um ticket do trem, você quer mudar a data, você não consegue. Né? Tem uma modernidade de um lado, tem uma burocracia. Falou que tem um outro esquema de carimbo, que também tem um monte de burocracia, que tem que ter não sei quantos carimbos, só que você pode comprar o carimbo na banca de jornal. Cara, é bizarro, bizarro, bizarro. Muito louco mesmo. Bom, coisas que acontecem pelo mundo. Agora a gente volta lá para os Estados Unidos, aliás, isso volta para o mundo todo, né? Porque o Breach Forum está fora do ar. Mas aí vem uma curiosidade. Por que vem uma curiosidade? Primeiro, não tem nada divulgado pela Interpol.
Não tem nada divulgado pelo FMI, né? FBI. Não tem nada divulgado pela CISA, não tem nada na NSA, não tem nada na CIA. Simplesmente o Brit Forum ficou fora do ar. E aí estão, assim, na boca miúda, falando por aí, que o problema foi outra coisa, né? No Telegram, principalmente, saíram falando que teve um grupo hacktivista contra eles, que foi lá e criou uma situação de DDoS para tirar do ar, só que ninguém sabe o que está acontecendo. Então, quem está aí com sua conta ativa, fique esperto que algo está acontecendo, né, Látia? Olha, eu tinha conta ativa, perdi alguns euros lá, entendeu? Mas tudo bem. Tá? Mas beleza. O que acontece? Vamos lá. Brit Forum. Brit Forum era vamos pensar no eBay do cybercrime, tá? Você escolhe uma modalidade lá, bancos de dados. Tem o cara vendendo banco de dados, tem o cara pedindo, tem o cara oferecendo, tem o cara negociando. Todo tipo de vazamento. Esse era o fórum mais conhecido e badalado. Ele já teve vários outros nomes, né? E agora ele chamava Brit Forum. E ele continuava muito ativo. Tinha, por sinal, alguns jornalistas que ficavam só monitorando ele o dia inteiro para poder dar a notícia, né? E agora estão, sei lá, né? Sumiu a ferramenta que você usava. Como é que você faz quando você não tem a ferramenta? É a pergunta que eu sempre faço, essa também. E o site sumiu, desapareceu. O mais interessante é isso. Quando a gente tem uma ação de grupos de segurança e de polícia estruturados, como Interpol, Europol, né, e outros desse tipo, FBI, o site é fechado e eles trocam a página para o pessoal saber o que está acontecendo. Nesse caso aqui, ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe. O que é interessante, assim, o DNS está mudado, o DNS está nulo, o DNS não está apontando para lugar nenhum. Então, é uma situação muito estranha. Alguém com poder foi lá e mudou o DNS. Só que se fosse simplesmente roubei o DNS do site do Alexandre, o Alexandre ia lá, falava, eu sou o dono disso aqui, me devolve, provedor. E o provedor ia lá e devolvia. Agora tá quase uma semana fora do ar, tá? E não apareceu nada, ninguém falou nada. O negócio tá estranho. O negócio tá estranho. O último problema que ocorreu, que estava envolvido o FBI, que a gente até noticiou aqui, teve uma situação que eles trocaram os servidores, né? Foram fechados alguns servidores, colocaram aquela tela do FBI, esse site foi tirado do ar por causa disso, tudo explicando direitinho. Passou 3, 4 dias, eles apareceram em outro local, outros servidores, ainda chamando Brit Forum, né? Só que como conseguiram fazer isso? Porque tem tentáculos pelo mundo todo. Só que aqui já tem mais de uma semana e ninguém está falando nada. Ninguém sabe o que está rolando. Então, supõe-se que foi um ataque de DDoS, supõe-se que foi um ataque hacktivista, supõe-se que algumas tretas que nós nem imaginamos quais sejam, só que... Site fora do ar. É estranho, sinistro. Vamos esperar próximos capítulos. O que acontece a maioria desse pessoal tem conta em vários outros fóruns e provavelmente eles continuam fazendo negócio em outros lugares. O grande problema aqui está em que se alguém tiver acesso a esses bancos de dados do fórum, sabe o que você compra, o que você vende, para quem você compra e para quem você vende, né? E talvez até o IP de onde você está vindo. E aí começa a confusão. Vem por aí. Bom, agora a gente vai trazer a última notícia de hoje, depois nós vamos para a nossa super apresentação, que é um negócio muito legal que a gente conseguiu levantar aí, que muita gente não tem nem pensa em ter acesso a essas informações. Mas vamos lá. WhatsApp. O que fizeram com o WhatsApp? O WhatsApp, todo mundo sabe que foi para a Meta. Vira e mexe estão aparecendo dentro do seu WhatsApp
como se fosse um usuário WhatsApp querendo conversar com você. Então ele mostra lá, agora aumentou o lastro de dinheiro que você pode transferir. Agora você consegue colocar o temporizador de mantenimento das informações reduzido e qualificado de acordo com o que você achar. Agora você pode ter mais pessoas no grupo, um monte de coisa. Pois é, agora eles inventaram mais uma que chama privacidade avançada de chat. E quando isso estiver ativo, o cara não pode, por exemplo, fazer download de um áudio, copiar uma imagem, uma mensagem, uma tela, baixar imagens que foram compartilhadas, baixar vídeos ou chamadas que foram feitas pelo celular. Então, tem coisa nova acontecendo em cima de privacidade. Minha opinião, agora eu vou deixar a máquina sinuca de bico. O que é louco aqui? Essas coisas acontecem sempre que envolve privacidade. A gente não vê as entidades de privacidade se manifestar, ser consultada ou estar, assim, eu ia falar involucradas, vai ver, envolvidas com a notícia, não é verdade? Se tem uma privacidade dessa de chat, imagem, não sei o quê, você concorda comigo que tem que mudar como é que fala? As regras do jogo, aquilo que você assumiu lá atrás, né? Você está de acordo? Tô. Não apareceu nada disso. Não sabemos quando que vai isso atualizar, quantas pessoas já foram atualizadas. Apareceu um negócio no meu celular. Nem sei se é isso. O Amate disse que nem viu. E vocês? Como é que tá essa história? Esquisito, né? Ai. Vamos lá, Lei. Assim, eu estava olhando no meu WhatsApp e eu não achei essa facilidade ainda, esse recurso. Geralmente eles vão soltando em ondas, né? Então nós temos que ver quando essa onda vai chegar aqui para o Brasil e chegando a gente retoma. Cara, falando das entidades de privacidade, eu não sei até agora qual é a real função deles e se eles deveriam dar palpite nesse tipo de coisa. Eu acho que, assim, o que a gente sempre, para as últimas notícias, né? Eu costumo trazer alguma coisa boa e independente de como seja usado o aplicativo ou como vai ser usada essa parte de privacidade, eu acho que é sempre um ganho quando tem alguma coisa boa acontecendo. E sim, estão preocupados com a privacidade, estão preocupados com um monte de coisa dentro do aplicativo. Nós não conhecemos o roadmap completo, né? Nenhuma parte dele, mas nós não conhecemos. Mas isso aqui eu acho alguma coisa muito legal, de você poder, em vez de vamos para outro aplicativo, né? Vamos continuar nossa conversa no Signal, vamos continuar nossa conversa no Telegram. Agora o cara pode continuar a conversa dele no próprio WhatsApp, só habilitando essa funcionalidade de privacidade avançada aqui. Mas vamos esperar acontecer para a gente poder testar, né? O que eles estão dizendo você não vai conseguir copiar o texto, tirar print, gravar as coisas que estão aparecendo por lá. Vamos ver. Esperar e testar. Existe um negócio que aparece como WhatsApp, que aparece um monte de atualizações. É só você escrever o WhatsApp na busca, ele vai mostrar tudo que foi atualizado. Mas esse item, por exemplo, não está aqui disponível. Então a gente não sabe o que isso vai dizer. É só escrever na busca dos seus usuários WhatsApp, ele vai trazer a lista do que tem lá. Mas acho que vai passar muita água embaixo dessa ponte ainda, entendeu, Amate? Concorda comigo? Concordo. Temos que esperar, porque assim, agora apareceu, então a gente vai ter quem vai elogiar, quem vai reclamar, né? Daí vai ter a fase de teste, e daí nós temos que ver quem elogia e quem reclama, porque tem gente que só reclama para reclamar mesmo, né? Mas de qualquer maneira, saímos do zero, conexão era sem estar cifrada, depois apareceu a conexão cifrada, de ponta a ponta e tudo mais. Estamos vendo uma evolução. Só para aqueles que gostam de futebol e estão preocupados com a Bet, para a gente não perder as trends do mundo do futebol dentro do Google, tá 2-0 Palmeiras, viu?
O Estevão acabou de fazer outro gol. Ai, como eu me divirto com essas coisas, né? Mas vamos lá. Isso daí é o que a gente tinha que trazer para vocês de notícia. E agora a gente tem que trazer outro ponto aqui, que a Forescout, né? É uma pesquisadora, ela trabalha muito seriamente com indústrias, com comércio, com todas as vertentes de mercado. E ela está, antes que, assim, normalmente as empresas mandam informações para vocês para o outro ano, do outro semestre, joga sempre para frente. Pois é. A Forescout, ela tem um costume de fazer as coisas muito rápido. Então, assim, ela tenta atualizar as pessoas trimestralmente, bimestralmente, e já temos tendência para a moda, mas a gente tem um comportamento do que está acontecendo com o mercado em 2025, que a gente preparou esses dados para compartilhar com vocês, que são muito legais. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês, para que possamos conversar sobre isso aqui. Vamos lá. Eu vou apresentar tudo e depois a gente comenta no final o que a gente pode fazer. Pronto, tá aí a nossa super tela. Então, é um mundo conectado. O que é esse mundo conectado? A gente vai trazer para vocês um trabalho que a Forescout fez em relação ao que está acontecendo de mais problema e risco no mundo agora em 2025. E por que eles fizeram esse relatório? Porque é um pulo gigantesco de uma situação que estava ocorrendo antes e que agora está descarado. E por incrível que pareça, quem nos acompanha, no final do ano passado, a gente fez várias previsões, e nessas previsões a gente falou muito sobre infraestrutura crítica, a gente falou muito sobre OT, que é chão de fábrica, a parte de automação, e a gente falou muito sobre situações que possam impactar usuários, principalmente dentro de hospitais. Quem nos acompanha vê o Amati o tempo todo falando, imagina você pega e tem um exame de sangue que não é seu. Você muda a eleição, você muda o governo de um estado, de uma cidade, de um país, do que for, se você tem esse tipo de informação privilegiada ou direcionada. Então, essa que foi legal a pesquisa da Forescout. Eles trouxeram uma informação totalmente voltada pelo que está acontecendo de diferente desde janeiro para cá. E é isso que eu vou estar compartilhando aqui com vocês e a gente vai seguir para que vocês possam entender. Eu vou explicando caso a caso e vamos embora, né? Então, como eu falei, a Forescout, aí de cara, às vezes pode ter algum CISO aqui trabalhando com a gente, então o CISO, que ele não vai ter paciência para assistir nosso programa até o fim, então eu já vou falar para vocês o que vai acontecer, né? O que eles têm que se preocupar, e aí vocês que têm mais paciência vão entender o que está acontecendo para chegar a essa situação. O CISO tem que entender o seguinte, ele sempre tem que estar mapeado o que ele precisa saber e o que ele precisa fazer. Né? A gente sabe que muitas vezes isso não é uma realidade, mas isso é o plano perfeito. Isso é o que deveria acontecer. Sim, ele é responsável. Então vamos lá. O que está acontecendo? 50% ou mais dos dispositivos, né, estão muito vulneráveis. E todos eles compreendem o quê? Routers. Então, mais de 50% do que tem no mundo de vulnerabilidade, de risco, está vindo dos routers. A gente já imaginava isso. Mas muitas vezes a gente fala assim, porque tem o firewall, porque tem o WAF, porque eu tenho o IDS, eu tenho IPS, eu estou olhando o que está acontecendo. Cara, o router não aguenta, porque tem muita coisa velha no mercado. A gente já cansou de falar isso. Por mais capacitado, por mais
parrudo, vamos falar assim, que o povo gosta dessa palavra, que seja, muita gente não atualiza. Então, de 50% para mais, o produto que mais gera dor de cabeça é o router. Maior risco está onde? Dispositivos de OT, IoT e dispositivos médicos, que o povo chama de IoMT, tá bom? Então, aquilo que a gente falou no final do ano, que a parte de infraestrutura crítica, que é OT, a parte de novos equipamentos, TV, painel de carro, que tem todas essas informações, Internet of Things, né? Internet das coisas, a gente sabia que seria mais explorado, porque está aí disponível para todo mundo olhar. Com relação à parte de configurações de portas, é alarmante o uso do quê? SSH e Telnet. Então, o que isso quer dizer? Os números de gente que não tem competência para fazer o que estão fazendo cresceu absurdamente. Tudo quanto é IP tem um SSH disponível, né? Tem uma porta 22 ou uma porta 23 de Telnet lá disponível para o povo explorar. Uma hora ou outra o cara vai conseguir entrar. Para que isso está disponível? Por que essas portas estão abertas? É exagerado os números, né? De cara, só agora, de janeiro para cá, existem 12 equipamentos novos, né, que estão no mercado. Na parte de 3 de OT, de fábrica, 4 da parte de IT, ou seja, tecnologia da informação normal, né, 1 de IoT, que é muito novo, que é um novo tipo de ponto de venda, esses leitores que você consegue ver o que está acontecendo com o produto para consultar preço ou para fazer a venda na hora que você está fechando a sua conta dentro do supermercado, por exemplo, só para ter em mente. E 4 na parte médica. Então, esses produtos novos que foram lançados foram só agora em 2025. Então, percebe o quanto que isso está chamando a atenção? Na indústria, com isso, o risco cresceu 15%. 15% onde, né? Somando varejo, financeiro, saúde e governos. Tudo aquilo que a gente vem falando há meses, anos. E por que eu coloquei esse asterisco aqui no financeiro? O financeiro é o que mais faz uso de portas abertas inadvertidamente. Por quê? Porque o cara vai lá, faz um site para promover uma venda e larga lá. Ele abre uma porta para mostrar um produto para um cliente e larga lá. O cara cria uma nova situação para o cliente vir e pegar os relatórios dentro da empresa e larga lá. Nem consulta a área de tecnologia para ver se aquilo está sendo feito da forma correta, porque tudo é para ontem. É o que dá colocar gente de vendas tomando conta de tecnologia. Tem um monte de pangaré que não sabe nada de tecnologia, que inventa um monte de mentira, que está à frente no mercado fazendo esse tipo de coisa. A conta está chegando, né? Agora, quais são os países que mais têm risco? Sabe quem está em primeiro lugar no mundo? A Espanha. Tá? Quem que está em segundo lugar? A China. Para pensar, para passar a China, velho. Faz um esforço, hein? Depois vem o Reino Unido. Aí vem o Catar. Oh, mas o Catar, sim, né, cara? O cara quer saber de petrodólar. Ver se consegue alguma coisa. E aí vem Singapura. Singapura porque está no meio de um fogo cruzado de Malásia, né? China, Japão, Coreia. Então a porrada vem de tudo quanto é lado em Singapura. Mas o que é curioso aqui? Estados Unidos está empatado com outros 3 em 7º lugar. Então não vai pensar que está tudo bonito, tudo bacana, não. E quando a gente fala esse need to know, vamos para o lado do OT, né? Quais são os novos riscos em cima do OT? Primeiro, gateways universais. Um monte dessas empresas, Siemens, Rockwell, né? Metal Leve, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando situações para ter monitoramento externo.
para o cara poder dar manutenção à distância. Agora eu consigo fazer isso para você, porque agora você vai estar amparado, não precisa ter um técnico, só que aí você abre gateway universal. Qual que é o problema disso? Você está se equiparando aos outros, vai saber a segurança que estão usando, né? Servidores e dados históricos. Tem muito dado. Põe na nuvem. Vai lá, tá seguro. Pois é, cara. Põe numa máquina velha, é só para dado velho mesmo. O cara consegue pegar tudo de você depois, né? E pior, um detalhe que está chamando a atenção: acesso físico a sistemas de controles. E aí o que acontece? O cara está lá na fábrica, tem um computador numa caixinha lá, que só tem um cadeado. Como é que o cara vai controlar quem acessa aquela porcaria? Como é que o cara vai controlar quem acessa uma antena no meio do mato, lá no sertão do Pará? Né? Então, as coisas que nós prevemos lá em dezembro estão realmente acontecendo. O lado médico é outro que está extremamente em risco, né? O que está acontecendo? Máquina de análise de urina, cara. Por quê? Porque eles fizeram uma maneira para esses exames dar a resposta rápida. Eles estão todos embarcados com internet. Estão embarcados com internet, o que acontece? Está disponível para os outros olharem. Então, essas são máquinas que estão extremamente vulneráveis. As máquinas. Em pior caso, os exames laboratoriais. Isso o Amat vem falando direto, e eu também, né? Por quê? Porque as empresas, os laboratórios que estão provendo esse tipo de serviço para a população, para ficar mais fácil, você sai do laboratório já com código, que depois de 24 horas, 48, uma semana, seja lá o prazo que for, a pessoa pode utilizar aquilo para acessar o ambiente, né? O que ele faz com esse código? Como é tratado isso? Quanto tempo isso fica disponível? Quais são os níveis de segurança que existem? Quais são as camadas de segurança que são utilizadas internamente para proteger esses dados? Ninguém sabe, né? Outro detalhe, vamos facilitar a vida do povo. Você entra no hospital, vai lá que nem em banco, né? Você põe teu CPF, aperta os botãozinhos e pega lá a sua senha, né? Isso daí está disponível não só para a senha, que é o exemplo que eu dei. Tem gente pegando resultados de exame que sai numa fitinha, né? Tem gente marcando consulta que sai ali na fitinha. E aí, o que você pode fazer? Você pode descobrir coisas que você não deveria estar divulgando para outras pessoas. Pontos de acesso. O que eu quero dizer com pontos de acesso? Dentro de uma unidade de laboratorial, ou dentro de um hospital, ou dentro de uma clínica que seja, existem pontos de acesso Wi-Fi que ninguém tem controle, né? E se os controles existem, são simples. Aquela internet que eu estou aqui esperando o médico, né? Pois é. E aí, um que me assusta muito também, controladores de diálise. Esse aqui o Amat fala o tempo todo. O cara está com problema no rim, vai saber o que vai acontecer com ele. E aí vem a coisa mais louca aqui. A gente está falando do Windows 10, né? Mais de 50% dos sistemas não legados já usam o Windows 10. E sabe por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque em agosto de 25 acaba o suporte. Você tem noção que no mundo todo, metade dos computadores que são utilizados tem o Windows 10 e vai acabar o suporte agora na metade do ano? Pararam para pensar que número que é esse? Né? E aí o que acontece? Quando for legado, olha que coisa louca, 2,7% no mundo está na mão do governo. Estou falando do Windows 10. Né? 2,2% na saúde. E 1,8% em fábricas na parte de manufatura. Esses números assustam. Porque você fala assim, 1,8%. Cara, é o mundo todo, bicho. É muita máquina. O que mais que a gente precisa saber? Aí vem aquela história. Qual que é a abordagem que a pessoa tem que ter? O que o CISO tem que, assim, diante de uma situação dessa, qual que vai ser a abordagem? Porque eu estava até agora no need to know, ó. Agora, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que entender qual que é a abordagem que eu vou ter. Minha abordagem, primeiro, atualizar, né, utilizar uma estratégia abrangente de gerenciamento de risco e exposição. Quem é que faz isso? Quem é que bota a cara para bater e fala assim, vamos analisar risco direito? Vamos ver quanto que a gente está exposto? Quem é que assume isso?
Vocês sabem que não é simples. Ele vai identificar, priorizar e mitigar? Mas é o que ele deve fazer. Então o CISO tem que sair da zona de conforto. E outra coisa, IT, OT e OMT, que é a parte de médico que eu estava falando, não pode ser tratado isoladamente, porque é muito semelhante às situações que acontecem. Você tem que ter, como é que eu vou falar? Aplicativos, controles que possam ser unificados. Para quê? Para que a ação seja rápida, para que você tenha uma resposta eficiente, senão você vai quebrar a cara. Se para cada um você vai ter que botar uma senha, um controle, uma puta de uma estrutura inteira, você vai gastar mais do que você imagina. O que você tem que evitar? Solução que aborda apenas dispositivos específicos, que é o que eu acabei de falar. Está indo de encontro com o que eu acabei de falar. Esse aqui, eu só cuido disso. Tudo bem, você fez uma segregação da rede, uma segmentação, para cuidar daquilo ali. Segmentação, você faz para coisas emergenciais. Você tem que tomar vergonha na cara e fazer um planejamento de como corrigir as coisas. Quais são as soluções assim, de OT, da parte médica, que não consegue avaliar o risco de TI com eficácia? Tem um monte, cara. Tem um monte de coisa que faz isso. E tem um monte de gente gastando dinheiro que não precisa, porque escuta o canto da sereia. É o vendedor contando a história. Né? E aí lá, e a ferramenta focada em IT, né, que não tem visibilidade de dispositivos especializados. O hospital é a cara disso. Aí o CISO é isso aí, ó. Né? Bonitão, de costa. Né? Não tá vendo nada. Só conversando quando interessa. Que mais? Quando a gente vai pensar em mitigação, aí a coisa fica feia. Por que a coisa fica feia? De cara, ó. Como é que você vai reduzir, né, riscos em todos os sistemas interconectados? Por que eu pus esse aqui primeiro? Eu tinha colocado primeiro, aí depois eu só pus para apresentar, porque estava para começar a nossa reunião. Porque se você não se programar, cara, se você não se organizar, se você não pensar nessas coisas que está tudo interligado, você ter uma visão holística do que acontece, você jamais vai conseguir resolver uma coisa sem criar um problema em outra. Isso é claro. Né? Controles automatizados, isso aqui é um sonho, cara. Isso aqui é um sonho, porque tem muita gente que não sabe até hoje o que é automatizar de verdade. Né? Como é que o cara vai fazer isso? Aí o que acontece? Ele depende de agente de segurança, ele depende do terceiro, ele depende do outro. Por quê? Porque o cara contrata errado, porque ele compra errado, porque ele é induzido ao erro, porque ele é levado pela acochambração e não tem mais espaço para isso. Não adianta você ficar aí com a mãozinha nas costas, escondido. E pro lado do Windows, então, como é que fica? Né? Então vamos ver de cara. Se o Windows é 10, tem que falar, atualiza, cara. Porque olha o que vai acontecer. Ambiente de risco, onde tudo é complexo, a gente até entende que isso pode acontecer. Mas pague, então, um suporte extensivo para a Microsoft. Isola, aí você usa a segmentação. Isola esse caso, até você poder resolver. E mais importante, acompanhe as vulnerabilidades, senão você quebra a cara. Tá? E aí a gente vai para outro lado que a Forescout fez, que é muito legal. Para ela conseguir fazer toda essa análise, e eu vou trazer mais informação para vocês, a gente tem que começar a entender alguns pontos para ficar claro. Os cálculos que são feitos, eles utilizam um cálculo deles que chama Multifactor Risk Scoring, que é o que eles usam. O que é isso? Ele é baseado em 3 situações de configuração, função e comportamento. Configuração avalia número, né, e a quantidade, a gravidade das vulnerabilidades daquele dispositivo específico, como o número também da criticidade daquelas portas que podem estar abertas, e eu tenho certeza que vão estar abertas. Na parte de função, ele vai medir todo o potencial do impacto organizacional se aquele dispositivo for comprometido ou sei lá, pelo menos tentativa, qualquer coisa. Mexeu com o dispositivo, qual é o impacto que vai ter na empresa como um todo? E o comportamento, que isso é o
quanto que ele está exposto para o mundo externo, para aquele mundo nocivo, fora do normal de trabalho. E aí você consegue ver esses três, a parte de configuração, a parte de função e a parte de comportamento. Em cima disso, você vai classificando os detalhes de vulnerabilidade, como você trata a parte de a criticidade de cada tipo de aparelho, as portas abertas, os detalhes que são colhidos dessas situações para que você tenha o resultado final. É assim que eles pensaram. É assim que trouxeram aqueles números para vocês preciso. Porque agora eu estou explicando para você que tem mais vontade de prestar atenção e entender como as coisas funcionam. Quando a gente pensa em categoria, isso daqui é o mapa atual. Quando você vê esses azulzinhos aí, os azulzinhos vêm há anos. Isso está sendo acompanhado desde 2008, cara. Então você vê a parte de controlador, né, da parte de aplicação do ADC, a parte de plataforma inteligente de gerenciamento, firewall, controlador de domínio. Aí os azulzinhos eu estou falando, tá? Quando você fala de IoT, a parte de venda, ponto de venda. Quando você fala de IoT, que é dentro de uma fábrica, de uma linha de produção, esse Universal Gateway já é conhecido o problema. A parte de histórico, a gente já falou para vocês que é um novo problema. O acesso físico sempre foi um problema e, para mim, vai continuar sendo, porque o cara não vai querer dificultar acesso a essas coisas, que eu conheço muito bem uma fábrica quando funciona com turno. E a parte do hospital vem a parte de equipamento de imagem, a parte de laboratório, a parte de você pegar esses terminais para você saber o que está acontecendo, que o médico tem dentro dos consultórios, e aí vem a parte ruim, a parte de diálise, cara. Essa é a parte mais crítica que existe. Isso já vem sido acompanhado nos últimos anos. Agora, todos esses brancos que vocês estão vendo são coisas novas. São coisas novas que não eram impactadas até metade do ano passado. Começou a dar um indício de ataques em cima de VoIP e de IP câmera, né, na parte de IoT. O router despencou o ano passado. Tá? Vocês lembram quantas vezes a gente falou de Fortinet, quantas vezes a gente falou de Cisco, quantas vezes a gente trouxe coisas de situações de routers, um diferente do outro, com problemas no ano passado de atualização e de patch sendo distribuídos. Né? É muito louco isso. Outra coisa que está sendo extremamente sendo assim, foco de ataques, a parte de power supply. Né? Quando você pega essa parte de power supply que não pode cortar o abastecimento de energia, é o foco do cara querer atacar. Então eles estão fazendo de tudo para derrubar esse tipo de sistema, para derrubar os tipos de controles que existem, para gerar problema que vai levar ao caos, que vai levar a problemas maiores, ou vai saber lá o que eles estão pensando em fazer. Né? E um negócio muito louco, que também o Amati já falou para vocês, quando os sistemas que guardam as imagens de uma tomografia, né? O cara tá com câncer no cérebro, o cara é ministro de um país. Como que é guardado essas imagens? Né? Todo mundo falava do resultado. E as imagens, velho, é um produto novo, estão sendo atacados. Né? Então, isso aqui chama a nossa atenção para outros detalhes. Quando a gente fala da indústria, né, o risco da indústria, se a gente pensar de 0 a 10, olha como está a situação em cima daquele cálculo que eu falei para vocês, em cima de função, em cima da parte de comportamento, em cima da parte da própria configuração de todo o ambiente. A parte de varejo, cara, está quase chegando 10, quase a nota máxima. Por quê? Porque a quantidade de porta que tem aberta. Né? Absurdo. Financeiro, governo e healthcare, que é a parte de saúde, estão empatados. A manufatura, ela ainda é menor, porque existe muita fábrica diferente, de muito produto diferente. Então, tem uma falsa segurança embarcada sendo apresentada, mas não é real. Se a gente for a fundo, né, e começar a ver a máquina para de fazer papel higiênico, a outra máquina para de fazer sei lá o quê, para de fazer mamadeira. Se tudo isso começa a dar problema, vocês vão ver o que pode acontecer. Né? Então, o risco está gigantesco.
Quando a gente vai por países, né, que a gente trouxe lá e falou que a Espanha está em primeiro lugar, olha ali os Estados Unidos que está em sétimo. Os Estados Unidos está empatado com Canadá, né, e Emirados Árabes. Aí você fala assim, pô, Emirados Árabes? Sim, Emirados Árabes, cara, que eu já falei, petrodólar. O Japão também está nessa caçamba aí, né? A Índia, cara, que a gente está falando o tempo todo de situações dos indianos, que o povo esquece quanto tem de gente capacitada lá, a crescente é demais. Se a gente pega o risco deles em 2023, não chegava a 2%. Olha como subiu isso. Então a coisa... 2% não, é a nota daqui, né? Está crescendo demais os valores. Quando a gente vê a parte de sistema operacional, a gente fica assustado também. Porque olha o governo, a quantidade de tanto a parte de produção de fábrica, quanto o governo, a parte de saúde e a parte de varejo, o tanto de informação que está na mão de celulares. A parte financeira que a gente acredita estar em celular é pequena perto da realidade. Porque ele usa só para consulta. É pouca interatividade real que o cara faz. Quando tem um problema, vai cair a culpa em quem? Vai cair a culpa no dono da conta, velho. Não vai cair a culpa no banco. Tá? O cara fica cagado, o banco vai falar assim, ô meu amigo, você clicou aí, você instalou isso, o banco tira dele da reta. Agora, olha como assusta quando você vê a parte de diferenciação de sistema operacional, quando você fala de governo, saúde, manufatura, principalmente manufatura. Né? Que o negócio começa a falar assim, pô, mas por que tem tanta coisa de celular numa fábrica, cara? Vai saber. Assustador esses números. Quando a gente vai para a parte do Windows 10, olha quanto de Windows 10 existe na parte de varejo, 77% do plano mundial. De saúde, 73%. A parte financeira, nesse ponto, ela é melhor de todos. Por quê? Porque o cara tá lá bonitão, quer apresentar um negócio e quer mostrar que tem um Windows mais novo. É por isso. Né? Só que o resto tá tudo zoado. Principalmente o número de portas. Né? Quando a gente fala do Windows legado, os porcaria mesmo, aquele que vai deixar você com medo, aí o governo tá ganhando de hospital, de saúde. Eu sempre achei que ninguém conseguia ganhar da saúde, cara, mas os governos estão ganhando. Tá? O governo está com um número muito maior de coisa legada, antiga, do que saúde, do que a parte de fábrica, parte financeira e a parte de saúde, desculpa, de varejo. Né? Agora, por que a fábrica aqui aparece assim tão grande quanto a saúde? Porque ambiente de fábrica o cara não quer mexer. A máquina não está produzindo, o cara não quer botar a mão, velho. Então vai largar o Windows XP funcionando lá. Só que o problema é, como não tem controles físicos para aquela situação, o cara pode ser atacado e gerar um problema gigantesco. Quando a gente fala de porta, gente, olha que coisa maluca, cara. Quem é que dá mais dor de cabeça em cima de porta? De longe, o financeiro ganha. Tá? Muita coisa em cima de SMB, né? Muito SSH, né? Então, olha a situação que nós temos aqui. O que mais me assustou nesse gráfico, nesses números que foram apresentados pela Forsyth, é o caso de Telnet, cara. Como tem gente utilizando Telnet ainda, cara? Por que isso? Qual que é a necessidade, cara? Ou seja, os caras não estão avaliando quais são os riscos reais do que está acontecendo no dia a dia deles, cara. Só posso falar. Equipamento legado, só pode ser. Só se for, né, Mate? Porque é muita coisa, cara. É muita coisa, cara. É muita porcaria. Agora você vê legado no financeiro, cara. Só se fosse ponto de venda, pode ser. Né? No healthcare eu até entendo. Agora, no varejo, cara. E governo é triste, hein? É triste. Tá? E aí, o que tem de mais vulnerável na saúde? O que tem mais vulnerável na saúde, né? Por incrível que pareça, são os próprios computadores, cara. Depois dos computadores vem os routers que chamam a atenção, depois vem a parte dos pontos de acesso de Wi-Fi, e aí vai daí para frente que pode acontecer. Então, olha como assusta esses números. E aí tem uma parte crítica na saúde. O crítico na saúde, ainda tem todo esse detalhe, né? Na hora que você fala o que é crítico mesmo, em primeiro lugar,
vem o router, depois vem os computadores e depois vem de novo o Wi-Fi. Aí, quando a gente vai numa clínica e fala que tudo que eles estão fazendo está errado, o cara não acredita, né? A hora que entrarem lá e tirar de tudo que eles têm na mão, aí a coisa vai ficar feia, né? E aí, o que a gente pode fazer? O que dá para pensar nesse momento? O que vai fazer? O que o cara vai conseguir fazer? Primeiro, vai ter que reavaliar todo o risco, cara. Está muito errado do jeito que está. Os CISOs precisam agir. As equipes precisam trabalhar de forma coerente. Está tudo um monte de galinha com o pescoço cortado correndo no terreiro. Eles não estão buscando informação onde tem que buscar. Eles estão vivendo o mundo da IA. A IA não vai resolver as cagadas do ser humano, cara. Tá? Ele pode ajudar seres humanos capacitados a chegar no resultado mais rápido. Caso contrário, vai afundar. E aí vem a capacitação. Tem que ter gente boa, capacitada, não só colaborador, mas quem vai trabalhar e botar a mão na massa tem que saber o que está fazendo. A gente está falando de OT, né? A gente está falando de equipamento médico. E aí tem que ter educação? Sim, tem que ter educação. Por que tem que ter educação? Porque tem um monte de gente envolvida que está fora do mundo técnico. Ele tem que entender o que está acontecendo, senão foi cagada. E aí vem o quê? Que conclusão a gente chega? Pô, superfície de ataque em organizações modernas está estourando. De novo, IT, IoT, a parte de fábrica, OT ali, o TO, né? O que você achar melhor? E a parte de médica, né? Precisa uma ação imediata quanto a isso. O pessoal tem que conseguir pensar em termos holísticos, cara. Só que você fala holístico, vai falar holístico para um prefeito aí de uma cidadezinha que está com problema na Secretaria de Cultura, de Saúde, o cara vai dar risada na tua cara, velho. Ele não vai nem saber o que você está falando, cara. Ele não consegue ver a visão do plano exterior de tudo que está acontecendo. Como que você vai defender isso daí? Como é que você vai pegar, ter condições de entender o que está acontecendo e agir de forma rápida, né? Só com mapeamento de risco decente, só tendo todos os todos os equipamentos catalogados, você saber o que está acontecendo. Pô, a gente está cansado de um monte de lugar, o cara não tem nenhuma topologia da sua rede. Ele faz uns desenhos bonitos, é arte, obra de arte, não é topologia. Quiçá perguntava, quantos Windows você tem? Sei lá, velho. Quantas máquinas desatualizadas tem? Não sei. A gente manda um aviso, não sei se o povo atualiza. É assim que eles pensam, né? Solução que vai resolver só um lado não vai dar certo. Porque estamos num patamar de informação, de quantidade de problema distribuído, que se você pensar só em uma coisa, você vai quebrar a cara. Você tem que pensar de forma holística de novo, tá? Mitigação tem que ter o máximo de automatização possível. Já passou, aí você pode usar IA, tá? Já passou o tempo que vai pegar o carinha com o notebook embaixo do braço e ir de máquina em máquina para resolver problema. Não vai acontecer, velho. O nego não vai fazer direito. Ninguém quer saber disso, ninguém quer botar a mão na massa para resolver, né? E aí vem o pior, né? Profissional capacitado, colaborador orientado constantemente. Isso acontece? Difícil. É isso, gente. Beleza? Curtiram? Gostaram? Interessante? Agregou alguma coisa na cabecinha de vossas senhorias? É isso que a gente tem que falar para vocês. Tá? Quer algum comentário, Nath? Não, Ale, assim, a gente está trazendo alguns relatórios, estão aparecendo com visões totalmente diferentes, e são relatórios que eu acho que a gente não tinha acesso e a grande maioria do pessoal também não tinha acesso. Então, está mudando a cabeça de algumas pessoas que estão criando relatórios desse tipo, né? Dando exatamente visibilidade para que as pessoas pensem de uma maneira diferente e tentem entender esse contexto, né, e esse mundo que a gente está vivendo agora. Então, do mesmo jeito que apareceu esse, a gente vai continuar trazendo mais e mais aqui para, né, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos explodir, né? Choque de realidade. Galera, beijo para vocês. Obrigado. Passe o canal para outras pessoas.
traga os amiguinhos para ver com a gente, ter mais informação. A gente tá com umas metas bem assim agressivas de coisas para trazer para vocês, de gente para vir falar com vocês. A gente tá fazendo assim o melhor para vocês, cara. O melhor para vocês. Se vocês nos ajudar um pouquinho, a gente tem mais gás para fazer mais coisa para vocês. Beleza? Beijo para vocês. Até semana que vem. Fernanda Larte. Trazendo luz, mais uma vez, aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa. Mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.